Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo mostra que para se achegar a Deus é necessário ter fé em Jesus Cristo. Romanos 3 coloca em pé de igualdade tanto o gentil quanto o judeu. Assim como no Romanos capítulo 1, todo aquele povo que praticavam sodomia, que adoravam animais e se tornavam indesculpáveis perante a Deus, agora em Romanos 3 são indesculpáveis todos aqueles que não têm fé em Jesus Cristo, até mesmo os judeus. Então, por mais que o judeu diga que ele vai se achegar a Deus por meio da lei e que ele é garantido de si mesmo, que ele se garante na lei, que a lei é a salvação, está escrito que todo homem seja mentiroso, porque assim a fidelidade de Deus seria realçada. Então, seja Deus verdadeiro. E como contraste disso, todo homem mentiroso. Então, o homem por intenção divina, o pecado do homem traz à clara luz a justiça e a santidade de Deus. Então, Deus é santo, o homem é pecador. Deus é o oposto do homem. Deus é perfeito, o homem é imperfeito. Os padrões humanos são imperfeitos. A lei do homem é imperfeita. A forma incorreta do homem querer se chegar a Deus e achar que será salvo por meio da lei é a forma incorreta, porque é um padrão humano e todo ser humano é mentiroso e Deus verdadeiro. A expressão usando o argumento humano significa argumentar como se fosse homem. Se o que há de pior no homem destaca o que há de melhor em Deus, então o pecado do homem certamente serve a um propósito bom no plano de Deus. Que direito Deus tem de julgá-lo por causa de mentira, se ele mente? Pois a conclusão lógica da argumentação de Paulo é que um homem pode mentir para a glória de Deus, vendo que Deus usa a mentira do homem para destacar ainda mais a sua verdade. No caso, isso aqui são as questões, os questionamentos que as pessoas vinham fazendo ao apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo falava que o pecado humano ressalta a santidade de Deus, que a mentira do homem ressalta a verdade de Deus, porque o homem é mentiroso e Deus é verdadeiro. Então aí o questionamento, se o homem é mentiroso porque a mentira dele é para a glória de Deus, porque Deus é verdadeiro, então como que o homem vai ser julgado e punido pela mentira, se a mentira é característica do homem? Então isso já são os questionamentos que eram colocados para o apóstolo Paulo, a forma como eles o questionavam. Ele continua, visto que o fim, a glória de Deus é bom, isso não justifica então o meio, que nesse caso é o meu pecado? Paulo tem sido acusado de sugerir isso com seu ensino acerca da graça de Deus. Isso acusado porque é como se eles atacassem ele como se ele fosse um liberal. Um liberal acerca da salvação. Ele não estaria dizendo onde aumentou o pecado transbordou a graça? E ele não supôs que a crucificação era o meio para a salvação? Paulo enfrenta essa objeção de que o seu evangelho produz imoralidade, capítulo 6, um ponto mais apropriado na sua sequência de argumentos. Nesse momento ele só dá uma resposta brusca. Versículo 9 e 20. O Antigo Testamento confirma o fracasso dos judeus. As acusações de Paulo são universais no seu escopo. Os judeus e gentios estão debaixo do domínio do pecado.
Apesar dos seus privilégios históricos, os judeus não podem reivindicar isenção das consequências da lei moral de Deus. Essa acusação está fundamentada na autoridade das Escrituras. O Antigo Testamento declara o pecado do povo de Deus, como também as promessas de sua salvação. Paulo pode estar usando uma coleção existente dos textos do Antigo Testamento originalmente compilados para mostrar que todo ser do homem tomou parte no mal. Garganta, língua, lábios, bocas, pés e olhos. Uma série de versículos de Salmo e Isaías mostra não somente do que o homem é capaz, mas do que o judeu é capaz, visto que o judeu que deveria ler o Antigo Testamento não pode, de consciência limpa, simplesmente dar de ombros a estes versículos como se fossem aplicados somente a pecados genuínos. Agora não somente os gentios, mas também os judeus foram acusados no tribunal de Deus e se mostraram indefensáveis. Então os judeus, perante o tribunal de Deus, se todo homem é pecador e só Deus é justo, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Isso quer dizer que a única forma do homem ser salvo é mediante Jesus Cristo, e o resto é mentira. Então o homem pode dizer que segue uma lei, que segue uns padrões, mas é mentira. Às vezes ele não segue nada. Tá cheio de judeu aí dizendo que no Antigo Testamento encontraram a graça, que não precisa de Jesus não. Eles estão debaixo da graça e estão seguindo a lei. É cada absurdo que a gente vê. Agora não somente os gentios, mas também os judeus foram acusados no tribunal de Deus de se mostrarem indefensáveis. Conhecer os padrões de Deus significa perceber a própria insuficiência e desespero. É a linha reta da lei que nos mostra como somos tortos. Então, conhecer os padrões de Deus significa perceber a própria insuficiência. Então, se a pessoa se julgar autossuficiente, então ele não conhece os padrões de Deus, porque ele se acha autossuficiente. Ele é salvo sem a fé em Jesus Cristo, pelas suas próprias obras. Esse cara que se acha autossuficiente, então ele não conhece os padrões de Deus, porque Deus é o único que é verdadeiro. E a salvação, ela é mediante a fé em Jesus Cristo. Com respeito ao seu canal, a justiça salvífica é conferida ao homem de forma independente da lei. Então, a salvação, ela não precisa da lei. Ela precisa de fé. Não depende de a pessoa fazer o máximo para viver à altura dos padrões da lei moral de Deus, como ensinava o judaísmo. O seu único canal é a fé em Jesus Cristo. A fé é o contrário da autoconfiança. Então, se a pessoa se julgar autoconfiante, tô salvo por meu mérito próprio, eu sigo a lei e acabou, tô salvo por isso. Então, essa pessoa não tem fé, porque aqui está dizendo, o seu único canal é fé em Jesus Cristo. A fé é o contrário da autoconfiança. Então, se a pessoa é autoconfiante com relação à salvação, ele tem a autoconfiança, né? Autoconfiante com relação, porque você pode ser autoconfiante com relação a tudo, menos a salvação que é conferida a Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo. Sentido subjacente da palavra grega hilasterion é acento de misericórdia. Aqui fala sobre